Esses são os principais imitadores de Tolkien dos anos 80. A série Belgariad, do David Eddings, é um épico de fantasia dividido em 5 livros. A trama acompanha a jornada do jovem Garion e um grupo de companheiros em busca de uma pedra sagrada, que vai levar ao confronto com o temido deus Thorak. Mas o que poucos sabem é que esse autor entrou no mundo da fantasia de forma quase que cínica. Ele já escrevia romances de aventura e de suspense até perceber uma coisa: O Senhor dos Anéis estava sendo constantemente reimpresso, década após década. Foi aí que ele teve uma epifania. O gênero de fantasia era não só promissor, como também mal explorado. Com essa visão comercial, mas também criativa, ele começou a mapear o mundo inteiro do zero. Um continente completo, com reinos, raças, magos e profecias. Tudo pensado para dar forma ao que viria a ser um dos universos mais carismáticos da fantasia dos anos 80. Outro mundo fantástico daquela época é Mithgar, da série A Torre de Ferro, escrita pelo autor Dennis McKiernan, que inclusive também foi duramente criticada pelas semelhanças descaradas com O Senhor dos Anéis. E teve crítico que pegou pesado. Um deles disse que esse livro era mais uma imitação abjeta de Tolkien. Mas teve uma crítica que eu achei bem interessante. O cara disse que a trilogia é basicamente O Senhor dos Anéis com os números de série apagados, mas que é uma leitura pipoca moderadamente divertida. Outro famoso imitador de Tolkien dos anos 80 é o autor canadense Guy Gavriel Kay, da Tapeçaria de Fionavar. O mundo que ele criou tem várias semelhanças com a Terra-média, até mesmo no mapa. O que não é nenhuma surpresa nesse caso, visto que o autor chegou a trabalhar diretamente com Christopher Tolkien na preparação do Silmarillion. Todas essas histórias compartilham 3 coisas: mundos secundários, um grande mal a ser derrotado e ambientações medievais com diferentes raças coexistindo.